Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e eu quero trazer para vocês 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês de dividendos, livre de imposto de renda. Para quem não sabe, fundos imobiliários são uma classe de ativo em renda variável em que você compra cotas desse tipo de ativo, dos fundos imobiliários, e você se torna um pouquinho dono ou de um imóvel físico ou dono de uma carteira de crédito de títulos de dívida atrelados ao setor imobiliário. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, você investe nos chamados fundos imobiliários de tijolo. E quando você compra cotas de fundos imobiliários que investem em títulos de dívida atrelados ao setor imobiliário, você aplica dinheiro em fundos imobiliários que são chamados fundos de papel. E os fundos de papel, sobretudo agora, em época de inflação elevada, de IPCA de 2 dígitos, gente? Renovando recordes a cada mês, e em épocas de taxa Selic também nas alturas, os fundos imobiliários, sobretudo os fundos de papel, pessoal, tem surfado uma boa onda de pagamento de dividendos. Isso porque os dividendos desse tipo de fundo imobiliário geralmente advêm de juros que são pagos por devedores desses títulos de dívidas atrelados ao setor imobiliário, e juros esses que muitas vezes são atrelados ao IPCA, que é o nosso principal índice inflacionário, e ao CDI, que é uma taxa de juros que acompanha a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Então, no cenário igual que nós temos atualmente, de inflação elevada e de taxa Selic também elevada, os fundos imobiliários de papel têm trazido excelentes rentabilidades aos investidores. E é claro que fundos imobiliários, apesar de serem ativos de renda variável, ou seja, que em todos os dias eles têm seu preço subindo ou caindo, sofrendo oscilações, são investimentos de renda variável tidos como mais conservadores. Por quê? Porque o valor da cota de fundos imobiliários, sejam eles de tijolo ou de papel, tendem a oscilar menos, são mais estáveis do que se comparado a ações. Então você, via de regra, não vai ver o valor, o preço da cota que você pagou, que você investiu, oscilando de uma forma muito agressiva no dia a dia. O que é uma ótima opção, então, de investimento em renda variável para você que ainda assim tem um perfil mais conservador, não gosta de volatilidade, não gosta de ver seu patrimônio oscilando de forma agressiva ao longo dos dias. E dada essa explicação inicial, então, de como são os fundos imobiliários, como que você tem retornos em cima desse tipo de investimento, eu quero te mostrar, então, enfim, na tela do meu computador, quais são esses 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao ano de dividendos, livre de imposto de renda, numa seleção que eu fiz ali para vocês na tela do meu computador. Mas antes disso, aqueles recadinhos de sempre. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber meus conteúdos sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E não deixa, pessoal, por favor, de dar um like para prestigiar esse conteúdo que eu trago, que eu preparo carinhosamente aqui para vocês todas as semanas, tá certo? Dito isso, bora lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, eu já estou então aqui na tela do meu computador e o primeiro fundo imobiliário que eu queria trazer para vocês é o RBRR11. Os 3 fundos que eu vou trazer aqui hoje são fundos de papel, ou seja, quando você se torna cotista desse fundo, ao invés de você se tornar um pouquinho dono de um imóvel físico, que é o que acontece nos fundos de tijolo, você na verdade se torna dono de forma parcial de uma carteira de crédito imobiliário que investe, que obtém rendimentos na forma de juros por meio de uma carteira de títulos de dívida atrelados ao setor imobiliário, que é o caso de CRIs, que é o caso de letras hipotecárias, que são investimentos de renda fixa oriundos de dívidas que são criadas, pessoal, dentro do setor imobiliário, de construção civil, de incorporação de imóveis. E no caso do RBRR11, ele então é um fundo imobiliário de papel que tem uma liquidez diária muito boa, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês alguns requisitos que vocês têm que olhar em fundos imobiliários, que estão dentre os requisitos que eu mostro para os meus alunos dentro do curso Investindo Zero, que eles têm que se atentar quando forem investir em fundos imobiliários, e que no caso o RBRR11 tem uma liquidez diária muito grande, um volume de negociações muito satisfatório, pagou um último rendimento no mês anterior de R$ 1,10, sendo que hoje uma cota é negociada a R$ 101,39, ou seja, 1,07% do valor da cota de RBRR11 retornou na forma de dividendos livre de imposto de renda para o cotista só no último mês.
tá? Via de regra, pessoal, há uma uniformidade nos pagamentos de rendimentos por meio desse fundo imobiliário, o que oscila basicamente em todos os dias úteis, enquanto tem bolsa de valores aberta, é o valor da cota. Mas como eu já adiantei para vocês, fundos imobiliários, via de regra, não tem uma oscilação, não tem uma volatilidade muito grande em seu valor de cota, tá? Além disso, é interessante você ver o preço sobre valor patrimonial, que é um indicador, uma métrica que indica pra gente o quanto aquele fundo está sendo negociado, se está sendo negociado acima, abaixo ou ao valor do seu preço, do seu valor patrimonial. E no caso de RBRR11, a gente está com um preço sobre valor patrimonial de 1,3 até 1,1, é um valor que eu tolero pagar em fundos de papel, então quer dizer então que é um fundo que está sendo negociado dentro do seu preço justo. E quando você for investir em fundos de papel, é fundamental, pessoal, que você analise o histórico de pagamento de dividendos. Perceba aqui, né, que desde o meio do ano passado que a RBRR11 está pagando um patamar muito satisfatório de dividendos próximo, né, a 1% ao mês. E é extremamente importante que você leia, pessoal, os relatórios mensais que os gestores divulgam sobre os fundos, porque são nesses relatórios mensais que você vai conhecer por dentro o que o gestor está fazendo, no que ele investe, o que ele efetivamente faz com o seu dinheiro. E no caso aqui do RBRR11, o gestor desse fundo imobiliário já nos traz aqui umas principais características do portfólio, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em 39 CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, títulos de dívida atrelados ao setor imobiliário, que tem taxa média atrelada, né, ao CDI e ao IPCA. A taxa média dos títulos de dívida retornam para esse fundo CDI mais 2,5% ao ano e IPCA mais 6,3% ao ano. E aí percebam que quanto mais o CDI, que é uma taxa de juros atrelada à Selic, quanto mais ele sobe e quanto mais o IPCA sobe, mais esse fundo recebe de juros desses títulos de dívida, desses CRIs, e mais dividendos, então, eles vão pagar para os seus cotistas. E essa, então, é uma clara forma que você tem de ganhar dinheiro através de investimentos, pessoal, que se beneficiam da alta dos juros e da alta inflacionária. É muito importante você perceber que o principal risco de fundos imobiliários de papel é o calote desses devedores, né, das pessoas que emitiram esses títulos de dívida. E quanto maior o número de CRIs, de letras hipotecárias, de títulos de dívida que tem dentro da carteira de um fundo de papel, mais seguro ele é, porque se algum desses CRIs, se alguns desses devedores derem um calote nesse fundo, isso significa que ele não vai ser duramente atingido, já que o seu patrimônio vai estar pulverizado em vários outros títulos de dívida, tá certo? Além do RBRR11, que se beneficia então da alta do CDI e do IPCA, eu gosto bastante, pessoal, do CVBI11, também um fundo imobiliário de papel que investe em CRIs. Ele está sendo negociado a um valor de cota de R$ 104,00 e o último rendimento foi de R$ 1,12, correspondendo a 1,1% do valor da cota desse fundo imobiliário. Isso, pessoal, no único mês. Se você for transportar um pagamento como esse, né, para 12 meses, você vai ter um retorno acima de 12% dentro de um ano, recebendo, então, dividendos que são retornos, rentabilidade trazida dos fundos imobiliários 100% isenta de imposto de renda. Percebam que esse fundo também tem uma liquidez diária bacana, 80 mil negociações diárias e um preço-valor patrimonial que ainda está dentro daquele patamar que eu aceito pagar para fundos imobiliários de papel, que é um critério pessoal, de P sobre VP, preço-valor patrimonial, de até 1,1. Dando uma olhadinha no relatório gerencial, né, do CVBI11, o que a gente pode perceber que é um fundo imobiliário, assim como o RBR11, que tem, né, sua rentabilidade, os seus juros, atrelados também ao CDI e ao IPCA. Então, assim como o RBRR11 se beneficia da alta de juros e da alta inflacionária, isso também acontece com o CVBI11. E o que eu acho mais importante vocês perceberem, pessoal, que grande parte da carteira de títulos de dívida do CVBI11 é atrelada, então, a um critério, né, a um rate, a um risco de crédito que ainda é considerado seguro. A maior parte desse fundo imobiliário é atrelada a títulos de dívida que tem um risco de crédito, pessoal, do nível A, que é o melhor risco de crédito existente no mercado. Então a gente consegue ver que ainda que seja um fundo imobiliário que traga dividendos satisfatórios, ele tem um risco de crédito controlado, com títulos de dívida de devedores bem avaliados, por isso que eles recebem esse rating, essa nota
e uma série de garantias, como fiança e aval. Além desses dois fundos, quero trazer para vocês o terceiro e último fundo, que é o CPTS11, também um fundo imobiliário de papel. Ele também tem uma liquidez diária muito boa, pessoal, de 170 mil negociações. Tem um valor de cota sendo negociado no momento em que eu gravo essa aula de R$ 95 e no último mês 1,14% do valor dessa cota foi distribuído na forma de rendimentos, ou seja, no último mês R$ 1,10 foi pago por cada cota, rendimento esse livre de imposto de renda. E de igual forma aos demais fundos que eu trouxe aqui para vocês, ele está com preço, valor patrimonial de 1,01%, o que é ótimo, está sendo negociado por um valor justo. E no caso do CPTS11, pessoal, a gente pode ver que dentro do relatório gerencial desse fundo, a exposição por devedor. E a gente vê que ele também é um fundo bem diversificado, que tem, né, sua exposição majoritariamente atrelada a IPCA mais 6,3% e CDI mais 1,5%, mostrando pra gente que é um fundo bem equilibrado, é um fundo que, apesar de estar pagando bons dividendos, tem um risco controlado, um fundo diversificado com bons credores. E aí, basicamente, então, pessoal, essa aqui é a minha seleção de fundos imobiliários de papel que estão pagando bons dividendos. Obviamente, isso aqui não se trata de uma indicação de investimentos, é só uma demonstração que eu quero fazer para vocês, assim como eu faço lá dentro do curso Investindo do Zero para os meus alunos, de como que você analisa fundos imobiliários, sobretudo fundos de papel, e como você seleciona os melhores fundos para sua carteira. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, não esquece de me chamar aqui nos comentários ou lá no Instagram, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!